Bom, hoje nós vamos falar sobre números reais. Esse é um dos assuntos mais difíceis de se dar uma definição precisa. Os livros que vocês usam, que eu usei quando era professor do ensino médio, e o Wagner ainda usa, esses livros, de um modo geral, tratam os números reais de uma maneira que eu considero, eu diria, é uma palavra forte, mas eu diria desonesta. Que diz assim: número racional é aquele que pode ser expresso como quociente de 2 inteiros. E número real é aquele que não é racional. O número irracional é aquele que não é racional. E número real é a reunião dos dois, racionais e irracionais. Fiquei na mesma. O que é um número irracional? É aquele que não é racional. Aquele o quê? Aquele número. Que número? Não sei ainda. Entende? Agora, é um assunto realmente delicado, porque a definição precisa de número real, em termos estritamente matemáticos, está acima da capacidade de entendimento do aluno médio, do seu aluno excepcional. E, na verdade, uma sutileza lógica da definição, que envolve a definição de um número real em toda a sua precisão, não é necessária. Então, há várias atitudes que podem ser adotadas numa situação como essa. Você tem que ensinar número real. Por que você tem que ensinar número real? Porque você vai tratar de logaritmos, de função exponencial. E logaritmo de um número qualquer, a chance de que esse logaritmo seja um número racional é muito pequena. Logaritmo de 2, por exemplo. Uma coisa mais simples do que logaritmo de 2. A menos que você use o logaritmo na base 2. Mas se você tomar qualquer outra base, o logaritmo de 2 é um número irracional, até mais do que irracional. É transcendente, é uma coisa mais ainda. Então, quer dizer, não tem saída, a gente tem que enfrentar a coisa. Alguns livros estrangeiros que a gente pode olhar, eles geralmente fogem do assunto, tratando a coisa assim. Qual o primeiro tipo de número irracional que se encontra quando se estuda matemática? São as raízes de uma equação de segundo grau. Então, eles tratam só de irracionais de natureza quadrática, que são os números da forma A mais raiz de B, onde A e B são números racionais. Mas isso aí é uma solução provisória, né, que mais adiante você vai ter que enfrentar o problema. Então, a melhor maneira de se olhar para essa questão é imaginar que a grandeza que se quer medir é um segmento de reta. Então, eu tomo uma unidade, que é um segmento auxiliar. Eu quero medir esse segmento aqui. Duas coisas podem acontecer. A primeira, aliás, se eu quiser dividir em passos mais suaves, três coisas, né? A primeira possibilidade, aquela que é excepcionalmente boa, mas raramente acontece, é que essa unidade caiba um número exato de vezes na grandeza que se quer medir, no comprimento que se quer medir. Então, nesse caso, o resultado é um número inteiro. Mas isso é esperar demais. Outra possibilidade é que, embora essa unidade não caiba exatamente um número preciso, inteiro de vezes na grandeza que se quer medir, eu posso dividir essa unidade em partes menores, e então essas partes menores vão caber exatamente aqui. Por exemplo, se eu divido a unidade em N partes menores, cada parte dessa, é a unidade mede 1, naturalmente, né? Então, cada uma dessas partes, se eu dividir em N partes, vai medir 1 sobre N. E se essa subdivisão, esse segmento menor,
couber m vezes aqui, então a medida desse segmento vai ser m sobre n. Então dá um número racional. Então o número é o resultado de uma medida. Eu tenho um segmento de reta, quero medir, há duas possibilidades. A primeira possibilidade é que esse segmento é um segmento comensurável com a unidade. Então são duas grandezas comensuráveis, vou botar no plural, que são comensuráveis. O segmento e a unidade são comensuráveis. Comensuráveis significa que eles têm uma medida comum. Quer dizer, existe um submúltiplo da unidade que cabe o número exatamente de vezes, o número exato de vezes na medida, na grandeza que eu quero medir. Então, segmentos comensuráveis são aqueles em que existe um submúltiplo de um deles, ou seja, existe um segmento menor que cabe uma medida, que é uma medida comum dos dois, cabe o número exato de vezes em ambos. E incomensuráveis. Os matemáticos gregos, dos quais nós herdamos boa parte do conhecimento básico de matemática, praticamente a matemática que se ensina nos colégios, no início toda, ela era conhecida já naquela época, eles acreditavam que todos os segmentos seriam comensuráveis. Qualquer par de segmentos era um par de segmentos comensuráveis. Eles pensavam assim porque, primeiro, cada experiência numérica. Dados dois números, existe sempre um divisor comum desses números. Esse divisor comum pode até ser igual a 1, mas tem um divisor comum. E segundo, porque eles não tinham uma concepção exata do que é um contínuo, do que é uma reta. Eles acreditavam que a reta era formada de pequenas bolinhas, chamadas mônadas, que eram bem pequenininhas, e então só contar quantas bolinhas tem de uma reta, quantas bolinhas tem na outra reta. Tá? Então tinham... Mas aí existia um grupo de pessoas em torno de um filósofo, político, matemático, etc., músico, chamado Pitágoras. E então eles ficavam discutindo filosofias. E a base da filosofia deles era assim: os números governam o mundo. E número para ele era número inteiro. No máximo, quociente de dois números inteiros, que eles não chamavam de número. 3/5 era uma razão entre duas medidas. Então, a razão entre uma grandeza de medida 3 e uma grandeza de medida 5. Não importa se eles chamavam isso de razão entre grandezas ou de números, isso não é importante. O importante é que eles admitiam a existência, embora não explicitamente, a existência dos números racionais. E pronto, e só existia isso. Quando um deles descobriu que o lado e a diagonal do quadrado são grandezas incomensuráveis. Quer dizer, não existe nenhum segmento que caiba um número exato de vezes no lado e o mesmo segmento caberia um número exato de vezes na diagonal. Isso não é possível. Então, o raciocínio é conhecido, né, por causa do teorema de Pitágoras. Se ele coubesse o número m de vezes aqui e na diagonal n, então a medida da diagonal seria n sobre n. Ou digamos, se cai n vezes aqui, m lá seria m sobre n. Então, esse quadrado, vamos tomar como uma unidade. Vamos tomar a unidade como sendo o lado do quadrado. Então, você teria que m sobre n ao quadrado é igual a 2, que é igual a 1 mais 1 ao quadrado. E isso é impossível. Com mn inteiro isso não é possível, porque isso significa dizer que m ao quadrado é igual a 2 vezes n ao quadrado, e eles sabiam que todo número inteiro é um produto de fatores primos, né, de maneira única. E se você olhar para quantos fatores primos tem o m ao quadrado, tem um número par de fatores primos. Eu pego os fatores primos de m e depois põe os fatores primos de m do lado. Os mesmos fatores, então, dão um número par de fatores primos. A mesma coisa para o n ao quadrado, aí aparece um 2 aqui sobrando, então isso é um absurdo. Quer dizer, você não pode ter dois números inteiros tais que m2 igual a 2n2. Vamos
retomar a história que já saiu da estrada. Então, número é o resultado da medida, de uma medida ou de uma contagem, e o número é um número racional quando a unidade e a grandeza que se quer medir são comensuráveis, e é irracional quando são incomensuráveis. Muito bem, beleza. Agora, como é que a gente lida com esses números? Como é que a gente faz a aritmética com eles? E de que forma a gente manuseia esses números? Nós não estamos mais na época da Grécia Antiga, nós estamos agora no século XXI, e a gente tem que saber como tratar esses números. Então, os números reais são representados como pontos de uma reta, na qual se escolheu um ponto chamado a origem, chama de zero, e todo ponto da reta decompõe a reta em duas semirretas, escolhe uma para chamar positiva e outra para chamar negativa. Então, os números positivos estão do lado direito, os números negativos do lado esquerdo, e se basta olhar para os positivos, os negativos saem de modo análogo. Se você pega um ponto qualquer, x, da reta, você associa a esse ponto um número x minúsculo chamado abscissa do ponto x. Esse x é um número mas como é que se obtém esse número? Esse número x minúsculo é obtido a partir da escolha de um ponto na reta tal que a medida de OA seja 1. Ou seja, eu escolho uma unidade. Uma reta não tem unidade, uma reta, todos os pontos são iguais, eu já fiz uma escolha de um ponto para chamar a origem, agora eu faço outra escolha de outro ponto que eu declaro que essa é a unidade de comprimento. Então, a abscissa de x é a medida do segmento de O até x maiúsculo, tomada em relação à unidade OA. Então, esses são os números. Tudo isso está de acordo com o que eu disse antes, mas ainda está insatisfatório, porque o progresso da humanidade exige a necessidade de considerar números para se manifestar, para operar com esses números. Você pode operar com grandezas assim, dessa natureza, geometricamente. Você faz a soma de dois números simplesmente acrescentando um segmento ao lado do outro. E você faz uma multiplicação assim, você tem um número x, digamos, todo positivo. O negativo é só trocar o sinal. Você coloca o tamanho x aqui, você quer multiplicar por y, você toma uma outra reta qualquer, tá? E você põe você toma o 1 aqui, você toma o x aqui, aí você traz aqui, toma o y, um ponto aqui, então traça uma paralela, isso aqui é o xy. Quer multiplicar x por y, toma duas semirretas com a mesma origem, toma a distância x numa dessas semirretas, a distância 1 na outra, põe o y nessa onde você tomou 1 e então traça uma paralela. Então você tem o xy. Tá bom, isso os gregos faziam assim. Mas a gente não quer isso, isso aí não funciona na prática. A gente tem que fazer contas, operar com os números. Para isso existe uma representação decimal. O que se usa hoje em dia são as expressões decimais. E então a expressão decimal é uma coisa do tipo, por exemplo, você tem um número alfa é representado dessa forma, onde os números A1, A2 até a N são todos positivos. Não vou mexer com o número negativo, porque é só trocar o sinal. Esses números a N são o que se chama de dígito. São números compreendidos entre 0 e 9. Então, esse é o símbolo que representa um número real. É uma expressão decimal. Mas o que significa dizer que isso aqui é a expressão decimal do número alfa? Significa dizer que para cada n fixado, por exemplo, A0
é um número inteiro. É um número inteiro, todos eles são dígitos, são números inteiros compreendidos entre 0 e 9. Essa vírgula separa a parte inteira da parte chamada decimal. Por exemplo, isso aqui é A0 mais A1 sobre 10. Se eu tomar 2 algarismos decimais, e assim por diante. Se eu parar no enésimo algarismo, eu tenho A0 mais A1 sobre 10 mais AN sobre 10 elevado a N. Então, esses são os valores aproximados do número alfa. E o que significam esses 3 pontinhos aqui? Essas reticências, elas são a causa de muita dúvida entre os alunos e, às vezes, entre os professores e também entre os autores de livros. Se eu omitir a reticência, se eu ficar só com isso aqui, esse símbolo significa o que está escrito aqui. Como se vê sem maior dificuldade, isso aqui é a mesma coisa que o número A0, A1, sei que eu escrevi uma bobagem. Então, isso aqui representa esse número que está aqui, que é um número racional. Quer dizer, cada um desses números racionais é uma aproximação do alfa. E o que é que significa dizer que esses números foram escolhidos de tal modo que essa sequência dá exatamente o valor do número real alfa? Eu podia escrever uma sequência qualquer de dígitos compreendidos entre 0 e 9 e dizer que isso aí representa um número real, de fato. Mas por que eu tenho o alfa e esse aqui é exatamente o alfa? Isso significa dizer que se eu considerar somente aqui, esse ponto, isso aqui vai dar menor do que ou igual a alfa, que por sua vez é menor do que ou igual a 0, a 1, a n mais 1. Aqui esse AN mais 1, vamos supor que o AN não seja 9, porque aí se o AN for 9, o AN mais 1 vai dar um 0, aí eu tenho que olhar para o anterior. Então, esse AN é escolhido o maior possível. Geometricamente, a ideia é a seguinte: eu tenho aqui o número alfa, e eu tenho aqui o número A0, A1, AN, e eu divido essa diferença aqui em N partes, em 10 partes iguais, ou melhor, desculpe, eu divido em 10 partes iguais? Não. Eu tenho esse número aqui, que é menor do que o alfa, então eu considero 1 sobre 10 elevado a n mais 1, esse tamanho aqui, e vou acrescentando. Até passar. Esse número aqui seria esse mais... No momento em que não passar, quantos tem aqui? Tem AN mais 1. Esse é o número AN mais 1. Ok? Se você... Aqui no livro eu introduzo essa notação. Alfa N é igual a 0, a 1, a N, que é a aproximação do número alfa, do número real alfa, e esses números são escolhidos de tal modo que alfa menos alfa n é menor do que ou igual a 1 sobre 10 elevado a n, que é maior do que ou igual a 0. Isso significa exatamente o que eu estava querendo dizer aqui, que é o seguinte: eu parto desse valor aproximado e vou somando segmentos de comprimento igual a 1 sobre 10 elevado a n mais 1, até não poder mais fazer isso sem ultrapassar o alfa. Então, quando eu puder chegar na última etapa desses acréscimos sem ultrapassar o alfa, quantos saltos eu dei? Eu dei a n mais 1 saltos, então eu ponho esse é o próximo algarismo. Muito bem. Então, essa é a representação de números
reais por meio de frações decimais. Por exemplo, quando a gente diz que π é igual a 3,14, 15, 92, 65, etc., o que eu estou querendo dizer com isso é que existe um número π que pode ser definido de várias maneiras. Por exemplo, é a área de um círculo de raio 1. Esse é o número π. Esse número, que tem uma definição independente de qualquer representação decimal, o que é que isso significa? Significa dizer que π é menor do que 4 e é maior do que 3. Quer dizer, 3 é o maior inteiro menor do que π. Isso significa também que π é maior do que 3,1 e menor do que 3,2. Quer dizer, 1 é o maior número de décimos que eu posso acrescentar a 3 sem passar o π. Se eu quiser ir um pouco mais, um passo adiante, eu tenho 3,14, isso é menor do que π, que é menor do que 3,15. E mais adiante eu tenho que 3,14,1 é menor do que π, que é menor do que 3,14,2. Então aqui, do lado esquerdo, nós temos uma sequência de valores aproximados por π, que é uma sequência crescente de valores aproximados de π por falta. Do lado direito, eu tenho uma sequência decrescente de valores aproximados de π por excesso. Então esse é o significado dessa expressão. Isso aqui quer dizer que a diferença entre π e 3,141 é menor do que 1 milésimo. Quando eu escrevo π desse modo, eu represento menor do que cometo um erro menor do que 1 milésimo. Essa expressão decimal pode ter dois casos particulares. Um caso particular, a partir de um certo ponto, todos os algarismos ficam iguais a zero. Então, esse caso é simplesmente eu tenho um número racional. Tem outro caso que é o número racional, é quando há periodicidade. Quando ocorre uma periodicidade, também se tem um número racional. Esse aqui representa um número racional, que é a chamada dízima periódica. E a razão pela qual isso é um número racional é bem conhecida, né? Você pega isso, multiplica por exemplo, por 1000, aí fica, se x é igual a isso, então 1000x, todo mundo conhece isso, é igual a 4,125,125, 125, etc. Depois x é igual a 4,125, etc. Então subtrai, fica 999x é igual a 4,125 menos 4, 4.121, e depois toma o valor de x. Mas existe isso aí é fácil de ver, quer dizer, toda vez que a gente tem uma dízima periódica, a gente obtém um número racional. O que nem sempre é explicado satisfatoriamente é a recíproca dessa afirmação. Se eu tiver um número racional, m sobre n, e quiser obter a fração decimal que ele representa, o processo consiste em dividir o numerador pelo denominador e prolongar a divisão até parar ou não parar. Então, é raro você encontrar um livro que explique corretamente por que esse quociente dá uma dízima periódica. E a razão é muito simples, é que quando eu faço a divisão de m por n, por exemplo, se eu tiver 3 quintos, ou 3 quintos não, 3 sétimos, eu vou fazer a divisão. Eu escolhi 7 porque 7 dá um período maior possível para o número de um algarismo só. Então, isso aqui, 3 dividido por 7, 0. 4 vezes 7, 28 para 32, 2 vezes 7, 14 para 26, 8 vezes 7, 56 para 64, 5 vezes 7, 35 para 45,
7 vezes 149 para 51. vezes 7 é 7 para 3. Aí volta o 3. Então, agora em diante vai se repetir, se eu continuar fazendo a divisão, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Isso acontece sempre, por quê? Porque quando se procura fazer uma divisão de m por n, só existem n-1 restos possíveis. Quando esgotar todos, às vezes aqui no caso, por exemplo, eu escolhi esse exemplo porque nesse caso os seis restos possíveis são esses. Ou melhor, os 6 algarismos do quociente, os 6 restos possíveis são esses aqui, não tem mais, esgotou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pode ter resto 7. E nem pode ter resto 0 porque não é exata. Então, daqui em diante vai ter que se repetir. É uma explicação tão simples, mas não sei porquê. Nós examinamos vários livros e não encontramos nenhum livro que dê essa explicação. Então, isso é simples. Olha, é periódico pelo seguinte, porque quando se divide por 7, só pode aparecer no máximo 7 restos diferentes. Às vezes eu escolhi 7, mas se você pegar outro número, se pegar 2 ou 5, acaba, né? Porque se você tiver uma fração cujo denominador só tem, qualquer que seja o numerador, se o denominador só tem potência de 5, por exemplo, potência de 2 e potência de 5, como por exemplo 20, que é 4 vezes 5, então eu já sei que isso aqui vai dar exato. Porque se só tem potência de 2, por exemplo, se você tem um número A dividido por 2 elevado a m vezes 5 elevado a n. Ou, por exemplo, a m mais p. Aí você multiplica o numerador e o denominador por 2 elevado a p. Que isso aqui é uma fração decimal. Ok? Então, se só no denominador só existirem potências de 2 e de 5, então a fração decimal termina, é finita. No caso em que existam potências de outros números primos diferentes de 2 e 5, então vai dar periódico por causa desse argumento que eu já mencionei. Ok? Bom, e como é que se efetuam as operações? Então, tem duas coisas fundamentais a respeito dos números racionais, dos números reais representados por frações decimais. Quais são esses dois elementos fundamentais? São operações e desigualdades. Operações vamos considerar inicialmente só, aliás, de um modo geral, as operações são somar, subtrair, multiplicar e dividir. Basta olhar para somar e multiplicar, as outras a gente trata de modo análogo. Operações é um negócio que, realmente, se vocês pensarem um pouco, vocês vão ver que existe um entrave aí. Como é que eu vou multiplicar π, por exemplo, com raiz de 2? Vou botar só assim para não ficar muito complicado. Como é que eu tenho que fazer essa multiplicação? π vezes raiz de 2. Esses números que estão aqui são valores aproximados. Quando a gente vai fazer uma multiplicação, normalmente a multiplicação vai da direita para a esquerda. Então você tem que pegar o último algarismo. Você quer multiplicar dois números, você tem que pegar o último algarismo de um dos números, multiplicar pelo último algarismo do outro e depois vai procedendo, vai prosseguindo para a esquerda. Mas aqui não tem último. E aqui também não tem último. Vocês já pensaram nisso? Então, o que a gente tem é o seguinte, fazer o seguinte, apago as reticências. Apago as reticências. Isso não é igual, mas é aproximadamente igual, e faço a multiplicação. O resultado que eu obtenho é um resultado aproximado. Se eu quiser um resultado com aproximação melhor, eu tomo mais algarismos no π e mais algarismos no raiz de 2. Se vocês pegarem a sua calculadora
e fizerem π vezes raiz de 2 ou qualquer multiplicação desse tipo, vocês vão obter sempre um valor aproximado, obtido de modo análogo a esse. Quer dizer, então as operações são sempre feitas com valores aproximados. E o resultado que se obtém não é um resultado exato. Esse resultado, às vezes, pode ser bem inexato. Você, às vezes, tem que tomar um número muito grande de aproximações, de algarismos aproximados. Por quê? Porque, às vezes, você tem que dividir por um número que é pequeno em relação ao outro. Pois você pode dividir um número muito grande por um número muito pequeno. O que é que vai acontecer? Uma pequena alteração no divisor vai dar uma enorme alteração no quociente. Então, essas divisões são divisões que você tem que tomar um número muito grande de valores aproximados. Então, esse aspecto aritmético das operações com números, exceto o fato que a gente tem que ter isso em conta, né? Lembrar sempre que essas operações são operações com valores aproximados, não são como operações entre números racionais, que aí são valores exatos. Exceto isso, a gente realmente mostra que essas operações têm todas as propriedades que a gente quer e os números reais, a maneira mais simples e mais concisa de caracterizar o que é o conjunto dos números reais é dizer que o conjunto dos números reais é um corpo ordenado completo. Essa é a coisa mais simples, com 3 palavras você diz o que é o conjunto dos números reais. É um corpo ordenado completo. Bom, vamos ver se consigo explicar rapidamente para vocês o que é isso. Corpo. Simplesmente significa que você dispõe de 2 operações, que são adição e multiplicação. E que essas operações têm as propriedades que a gente espera que elas tenham. Somar, subtrair, então cada uma, subtrair e dividir são as operações inversas, e então todo número diferente de zero tem um inverso, você pode dividir e multiplicar pelo inverso, subtrair é somar com o inverso aditivo, então isso aqui é um corpo. Corpo significa que estão disponíveis 4 operações, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Todo conjunto onde estão disponíveis essas operações, somar, subtrair, multiplicar e dividir, chama-se um corpo. Por exemplo, o conjunto dos números racionais é um corpo. Você soma, subtrai, multiplica e divide números racionais, obtendo um número racional. O conjunto dos números inteiros não é um corpo, porque você pode somar, subtrair, mas não pode, e multiplicar, mas não pode dividir sempre. Então não é um corpo. Então é um corpo. Muito bem, até aí tudo bom, não tem problema. Os racionais também são um corpo. Além disso, ele é um corpo ordenado. Aqui é que entra um ponto que eu ainda não falei, que é a questão das desigualdades. Como é que a gente lida com desigualdade? Tem 3 maneiras de você exemplificar ou verificar quando é que, dado 2 números reais, você pode dizer que um é menor do que o outro. Você quer saber se o número A é menor do que o número B? Então você olha para a representação na reta, se o B estiver à direita de A, então acabou, o A é menor do que o B. Aí você ficou na mesma, né? Porque para fazer a representação na reta e botar o B à direita do A, porque antes você já deve saber que o B é maior do que o A, não é por aí. Mas é verdade, que se o A é menor do que o B, é claramente verdade. Na representação como pontos da reta, o B está à direita do A. Isso aí ninguém discute, é verdade. Outra maneira de ver isso é pela expressão decimal. Você tem o A, digamos aqui eu escrevi alfa, né? Então vamos escrever o A, tem uma representação decimal que é A0, A1, A2, etc., AN, e o B tem uma representação decimal que é B0, a parte inteira, B1, B2, PN, etc. Então você quer comparar o A com o B, você olha como você olha
numa palavra no dicionário. Quando a gente procura uma palavra no dicionário, a gente vai primeiro na primeira letra, depois vai para a segunda letra, depois vai para a terceira letra e as palavras são ordenadas assim. A que tiver a segunda letra mais além da primeira, então vem depois. Mesma coisa aqui. Você olha, se o A0 é menor do que o B0, acabou. Encerrou o assunto. O A é menor do que o B. Se o A0 for maior do que o B0, o A é maior do que o B. Se forem iguais, você vai para o segundo algarismo, para os décimos. Se o número de décimos é maior do que o número de décimos do B, então o A é maior do que o B. Se for menor, é menor e assim por diante. Se for iguais, aí você apela para os milésimos e assim por diante. Tá? Então, essa é a maneira de você verificar na prática, dadas as representações decimais. Então, A menor do que B, você tem geometricamente é o que os livros dizem, que não é errado, mas não é prático. Aritmeticamente, eu acabei de dizer, olhando para a representação decimal, e algebricamente. Aí uma pequena novidade. O que quer dizer algebricamente? Algebricamente significa o seguinte, que o corpo dos números reais é um corpo ordenado. O que quer dizer isso, que é um corpo ordenado? Corpo ordenado quer dizer existe, se eu chamar de R, o conjunto dos números racionais, R contém um subconjunto chamado conjunto dos números positivos. E é incrível, mas é uma coisa, do ponto de vista teórico principalmente, é uma coisa, do ponto de vista teórico, é muito prático saber que esse conjunto dos números positivos quebra todos os galhos no que diz respeito à desigualdade. Se você conhecer o conjunto dos números positivos, você sabe tudo a respeito de desigualdade. E quais são as propriedades do conjunto dos números positivos? São as seguintes. Primeiro, se x é um número real, ou x é positivo, ou menos x é positivo, ou x igual a zero. Possibilidades mutuamente exclusivas. Significa que só pode ocorrer uma dessas três possibilidades. Existe sempre uma e somente uma. Quer dizer, o número ou é positivo, ou menos ele é positivo, ou então ele é zero. A segunda propriedade é que se a soma de dois números positivos é positiva, que a gente escreve assim. A soma, isso aqui a gente lê assim, a soma de dois números positivos é positiva. E a terceira é que o produto de dois números positivos é positivo. Então, os números positivos têm essas três propriedades que são absolutamente óbvias a partir da definição de operação, né, as regras dos sinais e tudo mais. A partir daí, a gente define definição. A menor do que B significa que B menos A é positivo. Então, essa é a definição. A partir dessas propriedades, 1, 2 e 3, e dessa definição, resultam as coisas fundamentais no tratamento das desigualdades, que são a propriedade monotônica da adição. A adição é monotônica, quer dizer o seguinte, se A é menor do que B, então A mais C é menor do que B mais C. E a multiplicação é monotônica, quase monotônica. Quer dizer, se A é menor do que B e C é maior, e 0 é menor do que C, então
AC é menor do que BC. Você pode multiplicar ambos os membros de uma desigualdade por um número positivo. De brincadeira, a gente critica os livros que dizem assim, uma desigualdade não se altera quando você multiplica ambos os membros por um número positivo. Claro que se altera. Você tem 3 é menor do que 5. Aí você multiplica ambos os membros pelo número positivo 2. Fica 6 menor do que 10. Claro que alterou. Essa desigualdade não é mais essa, é outra desigualdade. O que devia dizer não é que a desigualdade não se altera, é que a desigualdade mantém o seu sentido. Não muda o sentido, não se muda o sentido de uma desigualdade quando se multiplica ambos os membros por um número positivo. Mas se altera, se altera. Bom, isso aí é chateação de minha parte, implicância. Então, essas propriedades resultam diretamente, eu não vou fazer isso, daqui, né? São as propriedades. E essas desigualdades, essas propriedades aqui, são fundamentais quando a gente estuda desigualdade. Resolver desigualdades e tudo mais, você tem que aplicar tudo isso. Outra coisa que resulta daqui é que o produto, todo quadrado, para todo x pertencente a R, o x diferente de zero. Outra propriedade é a seguinte, x diferente de zero implica que x2 é positivo. Aliás, positivo a gente chama maior do que zero, porque de acordo com essa definição, A maior do que zero significa A pertence a P. Claro. Então, todas as regras, todos os fatos que justificam a manipulação de desigualdades resultam dessas 3 propriedades dos números positivos. Então, algebricamente, significa que A é menor do que... Quer dizer o seguinte, que A é menor do que B quando a diferença B menos A é um número positivo. Quer dizer, nos números reais positivos se concentra toda e qualquer conclusão que se queira tirar sobre desigualdade de números reais. Ok? Bom, então, o que é um corpo ordenado? O corpo é um conjunto de números onde se pode somar, subtrair, multiplicar e dividir sem sair desse conjunto. Ordenado significa que nesse corpo existe um conjunto de números positivos com essas propriedades. Então, a partir dessas propriedades, a gente define a menor do que e tem as monotonicidades. E completo. O fato de que o corpo dos números reais é completo é um fato que realmente tem um grau de sutileza, de sofisticação, requer mais maturidade matemática. Mas esse fato é o que garante que qualquer que seja a sequência que eu pegue de números, de dígitos, ou seja, números compreendidos entre 0 e 9, e com essa sequência de números eu forme, né, essa expressão aqui, que tem esse significado, essa expressão, então qualquer que seja a maneira que eu escolha esses dígitos, essa expressão com esse significado aqui define um número real. Quer dizer, existe um número real cujos valores aproximados são esses aqui. Esse número real, veja bem, quando nós partimos de um número real, nós podemos definir sucessivamente o A0. O A0 é o maior inteiro contido em alfa. Eu suponho que eu tenho um número real. Eu vou arranjar a representação decimal dele. O A0 é o maior inteiro, o número real positivo. O A0 é o maior inteiro contido em alfa. A1 é o maior dígito tal. A0 não é dígito. O A1 é que é dígito. O A1 é o maior dígito tal que A0, ou seja, que isso aqui é menor, é o maior dígito tal que isso aqui é menor do que ou igual a alfa. O A2 é o maior dígito tal que essa expressão também aqui é menor do que a alfa e assim por diante. Então, a partir de um número real alfa, eu construo a sua representação decimal. Geometricamente é aquilo que eu falei. Se eu tenho alfa aqui, eu tenho um inteiro A0,
depois eu divido isso aqui em 10 partes, eu pego o A 0,1, que é o número de partes que eu pude somar antes de chegar no alfa. Se eu somar mais, eu passo do alfa, então depois o A2, o A3, etc. Então, a partir de um número real, eu construo a sua representação decimal. Mas existe o problema recíproco. Dada uma representação decimal, será que ela representa um número real? Existe algum número real do qual ela seja a representação decimal? Que garante isso é o fato, é a completeza dos números reais. Quer dizer, os números reais formam um corpo completo. Quer dizer, dada qualquer representação decimal, existe um número real do qual aquela representação decimal é realmente a representação decimal daquele número. Ok? É isso, essa completeza que assegura que existe, por exemplo, 2 elevado à raiz de 2, por exemplo. Que existe o logaritmo de 2, que existe o logaritmo de 5, de 10, não na base 10, né? O logaritmo de 13, de 15, etc. Isso só pode saber que existe um número real que tem aqueles valores aproximados se a gente admite que o corpo dos números reais é um corpo completo. Ok? Para terminar, quer dizer, isso é só para dar uma ideia a vocês de como é que a gente pode enxergar os números reais e o significado de cada um desses conceitos, né? Finalmente, talvez devesse mencionar um fato, que é um fato que deve ficar. O Paulo César, você falou ontem sobre conjuntos enumeráveis, não? Tá bom, eu vou falar. O conjunto dos números reais não é enumerável. O que significa isso? Significa o seguinte: qualquer que seja a sequência de números reais que você escreva, escolha um número real, chama ele de x1. Escolha outro número real, chama ele de x2. Para cada inteiro n, eu considero um número real xn. Eu formei uma sequência de números reais. Não importa de que modo você fez isso, você nunca vai obter todos os números reais dentro daquela sequência. Ou seja, nenhuma sequência de números reais esgota todos os números reais. Quer dizer, os números reais não formam um conjunto enumerável. Não é possível dizer, primeiro escolher, esse é o número 1, o primeiro número real, esse é o segundo, esse é o terceiro. Se você fizer isso, nunca vai, não importa qual o processo que adota, o conjunto dos números reais não é enumerável. Isso significa que é um conjunto infinito, o conjunto dos números naturais também é um conjunto infinito, mas são dois infinitos diferentes. O infinito dos números reais é muito maior do que o infinito dos números naturais. E a ideia é muito simples, quer dizer, isso é uma ideia que é simples hoje em dia, mas acontece que na época do Cantor, né, ele surpreendeu todo mundo, que existe um infinito maior do que o outro. Então, ele diz o seguinte: suponha que você tenha uma função que a cada número natural associa um número real. Essa função, nenhuma f dessas é sobrejetiva. Não existe nenhuma função do conjunto dos números naturais, do conjunto dos números reais, que seja sobrejetiva. Por quê? Porque dada f, considere o número real a 0, a 0, a 0, a 1, a 2, a n. Suponha que você tem uma f e você diga, essa minha f é sobrejetiva. Eu digo, não é. Às vezes, não é? Não. Dada a sua f, eu vou arranjar um número que não está na imagem da sua função f. E é muito simples, eu escolho o A0 de tal modo que eu vou começar com A1, né? Começar com A1. O A1 diferente do f de 1. Se você tem a sua f, tem f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, f de 5, etc. O f de 1 é um número só, então eu escolho o A1, eu tenho
10 números para escolher, entre 0 e 9. Eu escolho um a um que seja diferente do f de 1. Aí, escolho o A2, que é diferente do f de 2. O A3, diferente do f de 3. E assim por diante. Tomo o AN, diferente do f de n. Aí eu formo esse número, 0,A1, A2, A3, etc, etc. Então, isso... O A1 não é bem diferente do f de 1, não. Diferente do primeiro número na expansão do f de 1. Ah, sim. F de 1 é um real. Tá certo. Tem razão. Não é diferente do f de 1. Quer dizer, é diferente do primeiro, se o f de 1, digamos, seja 0, ou sei lá, qualquer coisa, B0, B1, Bn, etc. Então, o A1 é diferente do... Muito obrigado, Paulo. É diferente do algarismo, o primeiro algarismo decimal do f de 1. O A2 é diferente do segundo algarismo decimal do f de 2, e o A3 não é diferente do f de 3. Difere do f de 3 pela terceira casa decimal. A terceira casa decimal dele é diferente da terceira casa decimal do f de 3. A enésima casa decimal do f de n é diferente de AN. Aí eu formo um número que não é f de nenhum deles.